Este ano decidimos abrir as portas aos ecrãs, não só aos estudantes da faculdade, mas também a outros estudantes da área de saúde que pretendem sempre participar, atendendo ao cenário que vivemos, e considerámos que as áreas emergentes em medicina seria um tema bastante importante, pois a área da saúde e os cuidados de saúde estão em constante mutação, não só por força da situação, como a atual pandemia, mas também pelos avanços tecnológicos ou a busca constante de melhorias nos cuidados. Decidimos convidar estas pessoas pelo seu percurso e que decidiram tomar caminhos diferenciados e que podem ser uma alternativa aos percursos mais clássicos e que são ministrados nas faculdades. Portanto, aproveitem e vamos passar a palavra ao primeiro orador, que é o Edson Oliveira. É licenciado pela Faculdade de Medicina, terminou o seu curso em 2007 e desde cedo se interessou pela ciência, tendo pertencido à Associação Juvenil de Ciência. Em 2016, no Santa Maria, termina a sua formação como neurocirurgião. Atualmente é membro da Associação de Medicina Aeroespacial e é o responsável pela criação da disciplina de Medicina Aeroespacial e do Centro de Estudos de Medicina Aeroespacial, também aqui na FMU. Bem-vindo, Edson. Quando quiser partilhar o ecrã. Ok, muito bem. Então vou partilhar, muito bom dia. Vou já aqui proceder aqui à partilha da apresentação. Pronto, estão a ver a apresentação, não estão? Sim, estamos. Ok, ótimo. Pronto, muito bom dia. Antes de mais agradeço o convite não é sempre interessante falar deste tema, que é um tema que me diz bastante. Como disseram na introdução, eu sou neurocirurgião, continuo a ser, continuo a exercer neurocirurgia, mas esta área sempre foi uma área que me apaixonou, já desde a faculdade, e para perceberem um bocadinho o percurso, e que entretanto se abriu novamente essa hipótese, mais recentemente, já depois de ter terminado a especialidade, para voltar à área. Eu comecei com este fenómeno, que era o Space Shuttle. O Space Shuttle foi sem dúvida aquilo que me fez o fascínio de gostar disto. Recordo-me de visualizar o acidente do Challenger em 1986 e foi algo que me marcou na altura, apesar de ser uma questão trágica. Eu aconselho a todos a ver na Netflix a série sobre o Challenger e porque é que aconteceu, que é extremamente interessante, e foi algo que sempre me apaixonou. Eu, durante a faculdade, participei neste Space Medicine Workshop em 2013, eu entrei em 2001, portanto estava no terceiro ano quando apareceu esta oportunidade de desenvolver um projeto para apresentar no European Astronaut Center, que é este edifício que vocês veem aqui no desenho, e eu na altura, em consonância com uma pessoa de engenheiro civil na altura, tentei desenvolver algo para tentar fazer digamos, um dispositivo para, em microgravidade, ou seja, sem o efeito da gravidade, tentar fazer alguma força, alguma pressão, um sistema hidráulico propriamente dito, para fazer este leg stretch. Na altura foi aceita a minha apresentação e foi muito interessante e foi uma experiência muito engraçada na partilha de ideias. E depois, mais tarde, isto veio-se a confirmar esta ideia e puseram em prática este dispositivo, obviamente com algumas diferenças, porque eu não sou engenheiro, mas chegou a acontecer. Portanto, durante a faculdade tive como vem a minha caricatura da faculdade, já era esta paixão que eu tinha, que era a parte da neurocirurgia e a parte da medicina aeroespacial. E tive a oportunidade de conhecer pessoas fantásticas como foi o Stephen Hawking e participar em alguns congressos, estar em simuladores, foi fantástico. Pronto, isto foi todo o fenómeno da faculdade. Entretanto entrei em neurocirurgia, durante o internato de neurocirurgia, que é um internato extremamente exigente, não tive obviamente qualquer hipótese de estar em contacto com isto, mas já depois do término da especialidade tive a oportunidade de voltar a ingressar num novo projeto, onde tive a oportunidade de estar na NASA, no Johnson Space Center. Este senhor que vocês veem aqui do lado esquerdo foi o Flight Surgeon, ou seja, o médico da missão Apollo 11, que é o Bill Carpenter, que apesar da sua avançada idade ainda está fantástico e muito ativo, e portanto todo este fenómeno de ligar depois a neurocirurgia e os fenómenos neurológicos, que eu irei falar mais à frente, à aplicação no espaço, é aquilo que neste momento me move, e obviamente também o desenvolvimento da disciplina de medicina aeroespacial na faculdade e o centro de estudos que estamos a criar, o primeiro centro de estudos de medicina aeroespacial, que
estamos a criar na Faculdade de Medicina de Lisboa. Para vocês terem ideia, o que é medicina aeroespacial? A medicina aeroespacial tem dois componentes. Estes logotipos, vocês veem, é a Associação Médica Aeroespacial, que é a maior associação, é americana, mas é a maior associação mundial e que é a grande representante, e a sua congénere portuguesa, que é a Sociedade Científica Médica Aeroespacial, que é uma sociedade, obviamente, à nossa dimensão, mas é só para vocês terem conhecimento que existe em Portugal essa sociedade científica. E há dois componentes na medicina aeroespacial. O componente aeronáutico, que consiste mais, ou seja, não em situação de microgravidade no espaço, mas terrestre naquilo que se chama de hipogravidade, ou seja, numa perspectiva sobretudo de certificação de pilotos de aviação civil e militares, ou seja, e o pessoal navegante também, e portanto é a parte de aquilo que a competência de medicina aeronáutica dá, que é uma das competências da Ordem dos Médicos, fornece e possibilita, que é a certificação a este nível, tanto a nível militar como a nível civil, e depois temos a parte que é aquela com que eu estou mais envolvido, que é a parte da parte espacial, ou seja, que no fundo consiste no estudo das alterações fisiológicas em ambientes de microgravidade, porque o nosso corpo foi feito para um ambiente com 1G, ou seja, um ambiente com gravidade, e portanto há uma série de alterações fisiológicas, algumas delas que se tornam patológicas do facto do corpo humano estar no espaço. E portanto é preciso estudar essas situações, tentar de alguma forma contrapor e tentar fazer countermeasures para alterar essas situações e minorar esses efeitos, e sobretudo agora há breve trecho com a ida para a Lua e sobretudo depois a Marte, haverá obviamente aqui outras implicações a nível do corpo humano que têm que ser acauteladas e que de alguma forma têm que ser estudadas e têm vindo a ser extensivamente estudadas, e já vamos entrar em pormenor. Estamos numa área, ou seja, este slide mostra que estamos numa área completamente diferente da medicina aeroespacial, ou seja, deixámos de estar completamente ligados às agências governamentais, ou seja, a Agência Espacial Europeia, a Agência Espacial Norte-Americana, a NASA e outras, e suas congêneres, e passaram a entrar aqui em campo os privados. Estão aqui vários modelos, tudo eles já voaram, à exceção do canto superior direito, que é o Starship da SpaceX, que ainda não voou, o resto todos eles já voaram. E mostra o grande investimento dos privados nesta área, sobretudo visando o turismo espacial, ou seja, a capacidade de qualquer um de nós poder ir ao espaço e ter uma ideia de como é que é a Terra vista do espaço, mas também numa perspectiva sobretudo da SpaceX, de outras leads, nomeadamente a ida à Lua e a ida a Marte. Era impossível atualmente, tendo em conta a atual estado da economia, os governos por si só conseguirem suportar tudo isto, e portanto a entrada dos privados nesta situação faz com que torne-se, há uma distribuição obviamente de despesas relativamente a isso, torna mais barato ao Estado do que desenvolver propriamente toda a tecnologia, pagar que essa tecnologia seja desenvolvida por outros, e o grande culminar foi este fenómeno que aconteceu em maio deste ano, que foi o primeiro lançamento de humanos num foguetão totalmente privado da SpaceX, que é o Dragon Demo 2, estes dois astronautas da NASA, nestes novos fatos espaciais, numa cabine completamente tecnológica, completamente diferente do típico existente, voaram e chegaram à Estação Espacial Internacional e regressaram em segurança. Entretanto, já foram outros, mais recentemente, novamente, nesta cápsula, e vão completa relativamente àquilo que era anteriormente visado. E, portanto, estamos numa nova era do espaço, estamos a vivê-la agora no início do século XXI. E esta nova era inicial, este é um slide muito interessante, que mostra para onde é que vamos. Portanto, nós começámos pelas estações espaciais comerciais, ou seja, orbitar à volta da Terra. A Estação Espacial Internacional vai fazer 20 anos, não vai ser desmantelada, mas provavelmente vai ser aproveitada pelos privados, alguns dos quais para fazer um hotel no espaço, alguns dos módulos, quando ela for desativada do ponto de vista científico. E estamos a passar para a Lua. A Lua vai ser o próximo passo, eventualmente, provavelmente daqui a 3 ou 4 anos estaremos a alunar novamente com humanos, com utilização da Lua como uma plataforma de lançamento para aquilo que vai ser o grande objetivo, que é ir a Marte. Isso é um objetivo um bocadinho mais
mais longo, ou seja, do ponto de vista temporal, porque há aqui várias implicações, como a viagem a Marte demora, na melhor das condições, com as órbitas alinhadas, demorará 9 meses a chegar e, portanto, há toda uma preparação, não só os 9 meses a chegar e não se pode voltar para trás logo a seguir, porque depois há a questão das órbitas serem diferentes e, portanto, tem que haver um alinhamento orbitário para a distância ser o mais curta possível e, portanto, o ir e voltar demorará à volta de 2 anos, 2 anos e meio, qualquer tripulação que for, e, portanto, há aqui uma série de implicações, como devem imaginar, até do ponto de vista mental, o tipo de tripulação a exigir. Já está neste momento provavelmente selecionada o grupo de astronautas, os últimos astronautas que entraram na NASA provavelmente já serão daqueles que irão a Marte, porque pronto, apesar dos astronautas normalmente serem selecionados numa idade mais tardia, a realidade é que pronto, depois tem uma carreira de 10, 15 anos e, portanto, provavelmente estaremos a falar que os atuais astronautas, o grupo, sobretudo mais jovem, será aquele que irá prosseguir e que será selecionado. Portanto, isto é só para terem ideia, isto é o Johnson Space Center, que é um complexo, que era um complexo universitário, no fundo, que foi alterado para de alguma forma ser o fenómeno de investigação da Agência Espacial Norte-Americana. Neste canto, aqui do lado esquerdo, é a parte do Visitor's Guide. Eu aconselho a todos aqueles que forem a Houston um dia irem aqui, que é realmente fenomenal. Obviamente temos aqui uns fenómenos de outra natureza, isto é à volta, é muito pantanoso, isto foi quando eu lá estive a ver os crocodilos e os alligators ali à volta do Johnson Space Center. Eu tinha no meu quintal de vez em quando a visita de um pequenino, nunca vi a mãe dele, ainda bem, mas a realidade é que é extraordinária. Obviamente isto é o centro da tecnologia espacial e foi uma experiência espetacular aquela que vivi lá. Isto é a parte do Visitor's Guide, que um dia que vocês queiram ir visitar, é isto que vocês podem ver no Johnson Space Center e que vale muito a pena. Portanto, o que é que um médico espacial faz? Há três fases que têm que ser acauteladas. A fase pre-flight, em que é a preparação dos astronautas para o voo, que é desde o treino, que aqui vocês veem no Neutral Buoyancy Lab, que é uma das maiores piscinas do mundo e das mais profundas, onde é feita toda a simulação daquelas que se chamam extravehicular activities, portanto, saídas extraveiculares da Estação Espacial Internacional, em que é obviamente associado com mergulhadores. Portanto, os médicos não só preparam do ponto de vista físico toda essa parte do ponto de vista para verificar se não há nenhum problema de saúde. Os astronautas neste momento são altamente escrutinados, como sempre foram. Só para vocês verem, antes de um lançamento é feita uma ecografia e se houver evidência de algum cálculo renal, eles já não voam, porque o risco de qualquer emergência ou qualquer situação urgente médica, tendo em conta que a capacidade de evacuação médica a partir do momento em que se está no espaço não é propriamente rápida, existe aqui um conjunto de situações que têm que ser acauteladas e daí eles ficarem em quarentena durante alguns dias antes de voarem e são escrutinados até ao último minuto, havendo sempre um astronauta de reserva que fez exatamente o mesmo treino para que, caso seja necessário substituir à última hora, possa ir. Depois temos o in-flight, ou seja, a parte in-flight, que é quando eles estão lá em cima, como é que eles são controlados. Portanto, há toda uma situação das alterações dos vários sistemas do corpo humano que são alterados, desde o ponto de vista cardiovascular, do ponto de vista genito-urinário, do ponto de vista neurológico, que são constantemente monitorizadas e todas as semanas existe uma reunião com o seu flight surgeon. Cada astronauta tem um médico, denominado flight surgeon, que tem uma conferência, assim como eles têm uma conferência semanal com o psicólogo correspondente para, de alguma forma, colmatar esta situação. Não esquecer que durante a Estação Espacial Internacional normalmente são pelo menos 6 meses de estadia, em que estão longe de tudo, naturalmente, a família está a uns quilómetros valentes abaixo, mas depois há toda a questão de que os dias têm 90 minutos no fundo, porque eles 90 minutos veem um nascer e um pôr do sol, devido à velocidade a que a Estação Espacial Internacional orbita à volta da Terra. Isso também dá alterações, sobretudo a nível da secreção de melatonina e do próprio descanso associado. Eles têm naturalmente um dia estipulado, com várias tarefas, um período para dormir, mas
digamos, é uma grande agressão para os sentidos, para todos os sentidos, aliás, esta ida para a Estação Espacial Internacional, e, portanto, há uma monitorização muito grande durante o voo. E depois, obviamente, há o post-flight, isto é o astronauta alemão, quando aterrou, e no post-flight, naturalmente, depois de pelo menos 6 meses lá em cima, há obviamente uma série os nossos sistemas vão voltar a adaptar-se à existência de gravidade, e isso faz com que, naturalmente, tenha que ser acautelado novamente uma série de alterações da readaptação do corpo à gravidade terrestre. Este é um boneco já bastante antigo, mas que mostra basicamente as várias alterações ao nível dos vários sistemas que podem acontecer em microgravidade. Ao nível musculoesquelético, temos obviamente a degradação óssea e osteoporose associada, assim como a atrofia muscular. A nível cardiovascular, nós temos uma cardiomegalia associada a um influxo para as zonas mais centrais, com a necessidade de uma maior capacidade a nível cardíaco, devido precisamente ao aumento do volume ao nível cardíaco, devido a este fluxo dos fluidos para as zonas mais centrais. A nível genitourinário também há uma alteração da filtração renal que pode causar cálculos renais, daí que, caso haja evidência de algum cálculo renal, eles já não, nem de perto nem de longe, poderão voar, porque esse risco já existe só da parte propriamente de estarem lá em cima. E depois temos o sistema vestibular que é dos que mais fica agredido, porque o sistema vestibular sente a queda constante que existe em microgravidade. Quando estão em microgravidade, para vocês terem noção, apesar de eles estarem em gravidade zero, a realidade é que eles não estão bem em gravidade zero. Nós sentimos mais de 90% da gravidade terrestre em órbita. A questão é que estamos em queda permanente. Ou seja, era como se tivéssemos aqueles fenómenos de poço de ar quando acontece nos aviões, em que sentimos de repente tudo a vir cá para cima. É exatamente o mesmo fenómeno, mas a uma aceleração muito lenta. E, portanto, é como se eles flutuassem. Ou seja, e o ouvido interno sente isso. E, portanto, há uma dissociação entre aquilo que é visual, ou seja, aquilo que nós vemos, que é não nos vemos a cair, e aquilo que o ouvido interno sente, e isto dá um fenómeno muito conhecido chamado Space Motion Sickness, e durante os primeiros dias os astronautas estão sempre muito nauseados, alguns com vómitos incoercíveis, devido exatamente a isso. A nível da visão, também há uma perda da acuidade visual, que é algo que tem sido bastante preocupante a nível de um fenómeno que tem sido difícil de compreender, e há várias teorias, é naquela que eu vou incidir mais daqui a bocadinho, vou-vos dar uma nuance. Pronto, só para vocês terem noção das condições, isto é a clínica da NASA, onde eles basicamente fazem todo o rastreio dos astronautas. Como vocês devem imaginar, tudo aquilo que vocês fazem em gravidade tem que ser adaptado à situação do espaço. Ou seja, esta sonda que vocês veem aqui que eu estou a usar é uma sonda de ecógrafo que se pode ligar ao iPhone e que neste momento está na Estação Espacial Internacional, ou seja, tem que ser um ecógrafo pequeno. Eles usam a ecografia para quase tudo. E depois temos, por exemplo, imaginem que entra alguma coisa para dentro do olho. Não podemos pôr uma gota dentro do olho, porque quer dizer, é impossível, porque não há gravidade. Então esta é uma das formas em que se consegue lavar os olhos, para vocês verem, com uma injeção de pressão positiva, de maneira a que se consiga, ou seja, para vocês terem noção do que é basicamente aquilo que é necessária adaptação em microgravidade. Pronto, isto é só uma imagem daquilo que vocês têm no Natural Buoyancy Lab, onde eles fazem o training in flight. Este é, no fundo, a Estação Espacial Internacional, a parte americana e europeia que está no fundo, e é toda treinada, portanto isto é à escala real, e é onde é feito o treino dos astronautas durante o processo técnico das tais extravehicular activities. Pronto, e obviamente há todo um conjunto de módulos para treino, para vocês verem, esta é uma fotografia para verem a cápsula, eles vão metidos 3 para verem o tamanho da cápsula, portanto eles vão bem aconchegados. Pronto, eles também fazem obviamente o treino em flight jets, portanto obviamente não consegui voar, não pude voar, mas isto é extremamente, apesar de ser um jet dos anos 70, o T-48 é de longe uma capacidade de manobra excepcional, e é onde é feito o treino deles. E depois temos obviamente o in-flight, o Mission Control Center. Se vocês virem ali neste cantinho, estavam 2 astronautas naquele período, e é onde está um flight surgeon em permanência, precisamente para caso haja alguma urgência, alguma necessidade,
numa comunicação que é confidencial, é a única que é confidencial, que não passa pelo Flight Director, porque como é sigilo médico, não é possível, obviamente tem que haver alguma confidencialidade. Pronto, eu aconselho-vos a ler este livro, o livro do Scott Kelly, que é, no fundo, ele passou um ano no espaço e mostra as várias coisas que aconteceram, sobretudo a nível cognitivo. Ele fala que há uma diminuição da capacidade cognitiva de raciocínio, e é algo muito interessante se nós pensarmos numa viagem a Marte, as implicações que isso tem a esse nível. E, portanto, eu vou-vos só aqui falar durante 2 minutos o que é a minha área de investigação, e é aquela onde eu me estou a dedicar agora no meu doutoramento, que é onde que é propriamente relativamente àquela questão da diminuição da acuidade visual, num síndrome chamado Spaceflight Associated Neuroocular Syndrome, que no fundo é um espectro de achados neuroculares documentados durante e após voos longos espaciais, em que há um achatamento do globo ocular, há uma diminuição da capacidade, eu não vou entrar aqui em pormenor, mas há uma diminuição da capacidade da acuidade visual progressiva, de causa desconhecida. Há várias teorias, e aquela onde eu me insiro é nesta, obviamente, neste aumento da pressão intracraniana, que eu considero que provavelmente será a causa principal. Provavelmente há aqui várias causas associadas, mas uma delas é esta. Nós não conseguimos medir a pressão intracraniana dentro do espaço, porque, por motivos óbvios, nós não podemos fazer uma punção lombar, nem podemos fazer exames invasivos no espaço, mas, basicamente, só para terem noção, o ambiente espacial é um ambiente rico em CO2 e, portanto, o CO2 causa vasodilatação cerebral, o que aumenta ainda mais o volume intracraniano, associado a uma diminuição da reabsorção de líquido cefalorraquidiano, e tudo isso pode aumentar a congestão intracerebral e, de alguma forma, originar esse quadro de hipertensão intracraniana. O dispositivo que eu estou a ajudar a desenvolver é com o MIT, com o Massachusetts Institute of Technology, em que estamos a tentar desenvolver um dispositivo que está a ser aplicado em neonatais, que tem o tamanho de uma pequena moeda, como vocês veem aqui, em que no fundo é uma tentativa de um dispositivo para monitorização de pressão intracraniana não invasiva. Este é o protótipo que nós estamos agora a tentar encolher para o enviar para a Estação Espacial Internacional, e portanto é um bocadinho, seria um bocadinho o trade-off era se conseguíssemos monitorizar de forma fiável a pressão intracraniana, nós saberíamos qual seria, e isso seria obviamente muito interessante. Se vocês estiverem interessados em ler um bocadinho mais sobre isto, eu escrevi um artigo no Observador o ano passado, quando foi os 50 anos da Apollo, sobre os desafios da medicina do século XXI, que era a nova era espacial, em que falo de algumas destas coisas que falei-vos aqui hoje, e portanto, muito obrigado. Qualquer dúvida que tenham, a Faculdade de Medicina de Lisboa vai ser pioneira, não só na criação da disciplina de medicina aeroespacial, que vai arrancar já no próximo semestre, como disciplina opcional, naturalmente, mas vai arrancar. Nós já temos também a colaboração da Força Aérea Portuguesa. Esta disciplina vai ser em consonância com a Força Aérea Portuguesa. Aliás, as aulas vão ser no Centro de Medicina Aeronáutica da Força Aérea Portuguesa, e pronto, e neste momento vamos ter também vamos ter a colaboração e contratada como docente da faculdade uma professora do King's College de Londres, que vai comigo criar o Centro de Estudos de Medicina Aeroespacial, e portanto estamos muito entusiasmados com este apoio da direção da faculdade em criar algo inovador na Faculdade de Medicina, e espero que vocês também se entusiasmem, e que se quiserem envolver é só enviar um e-mail e arranjar-se a forma de colaboração. E muito obrigado. Muito obrigado, Edson, por esta apresentação, que nos fala aqui um pouco da interdisciplinaridade da medicina e da partilha, não é, de várias áreas, e que realmente poderá vir a ser o futuro, e também nos deixar um bocadinho pistas sobre o que se vai passar no futuro. Portanto, agora vou passar a palavra ao Miguel Santos, o nosso próximo orador, licenciado na Faculdade de Medicina em 2005 e realizou o seu internato em Cardiologia no Hospital de Santa Cruz. Atualmente desenvolve a maior parte da sua atividade profissional no Hospital Fernando da Fonseca. Paralelamente é consultor externo nos serviços partilhados do Ministério da Saúde, nomeadamente na direção do Centro Nacional de Teles de Saúde e do SNS 24. Miguel, bem-vindo, muito obrigado. Muito obrigado. Vou então partilhar aqui a tela. Queria começar por cumprimentar a organização, agradecer o convite. Seguramente há pessoas mais meritórias do que eu para falar sobre telesaúde e telemedicina,
ainda assim já tenho experiência nesta área há 2 anos para cá, é uma área muito interessante, como poderão ouvir, e portanto é com muito gosto que aceito o convite e cumprimentar também os outros palestrantes, o Dr. Edson, que além de ser neurocirurgião tem este gosto que deve ocupar muito, muito tempo e ainda exerce funções na ordem dos médicos, que é algo que nós temos sempre valorizado, porque são funções não remuneradas e que é sempre em prol dos médicos. E o professor Walter, que tem escrito tantas normas desde o início desta pandemia e sujeito a uma pressão que não é só técnica, mas também política e social, e ainda conseguiu tirar aqui tempo a preparar uns slides e estar aqui a falar convosco, tanto também cumprimentá-los. Bom, sem mais demoras, queria dizer que não tenho aqui nenhum conflito de interesses relativamente a esta palestra. A ver aqui os seus slides. Ok. E o que eu queria falar agora um pouco nestes próximos 20 minutos era contextualizar o que é que são os serviços partilhados do Ministério da Saúde, porque eu acho que é algo que falha durante o curso de Medicina. Eu fiz o curso em Santa Maria e tenho a sensação que ou faltei alguma aula teórica chave, ou então saí do curso a saber mal como é que funcionava o ecossistema da saúde. Isso depois é uma lacuna que não é muito fácil de suprir e, portanto, que vou-vos contextualizar aqui um bocadinho no início. Depois, definir aqui um bocadinho o que é que são estes conceitos: telemedicina, telesaúde, e-health ou e-saúde, parece tudo um bocadinho a mesma coisa. Só mostrar aqui alguns exemplos, e com exemplos isto torna-se bastante claro. Depois queria-vos falar um pouco do que é o presente da telesaúde, portanto, o que é que já existe, o que é que já se está a fazer e que às vezes tem pouca divulgação. E depois, por último, apresentar-vos alguns dos desafios com os quais a vossa vida profissional vai ter de lidar no imediato, mal acabe o curso, e são desafios tão grandes que não se vão resolver se calhar nem numa década, e portanto vai ser um desafio para vocês todos, mas como provavelmente já se aperceberam, não é? Na vida os desafios trazem também oportunidades e as pessoas visionárias não abordam os problemas como um problema, mas sim como uma oportunidade para crescer e para construir algo de novo. E portanto era também isso que vos queria mostrar no final. Ora bem, então relativamente à hierarquia da gestão da saúde em Portugal, naturalmente que no topo está o Ministério da Saúde, e depois do Ministério da Saúde tem 3 órgãos principais, três ferramentas principais. Uma é a DGS, que portanto faz a orientação técnica de como se deve exercer medicina em Portugal. Depois há a CSS, que faz a gestão dos recursos humanos, e portanto quando vocês acabarem o curso e forem escolher a especialidade é na CSS, com assina contrato, e faz também a gestão financeira e portanto define quem recebe, quanto é pago por cada ato médico, tem essa responsabilidade. E os serviços partilhados do Ministério da Saúde têm uma função dupla, que aparentemente não tem relação uma com a outra. Um é ser a central de compras do Estado. Imaginem que eu quero comprar um pacemaker, mas eu no meu hospital só implanto 100 pacemakers por ano. Então a empresa que me vende os pacemakers vai fazer um preço. No entanto, se eu for comprar pacemakers para o país todo e for comprar 1000 pacemakers, a empresa que me vende os pacemakers vai vender mais barato e, portanto, é numa lógica de economia de escala que há uma central de compras do Ministério da Saúde. Por outro lado, os serviços partilhados do Ministério da Saúde são também uma IT company, são também uma empresa tecnológica que desenvolve os sistemas de informação do Estado. Portanto, a maior parte dos hospitais em Portugal usa um software chamado S-Clinic, não é o que é usado em Santa Maria, mas muitos de vocês, quando acabarem o curso, irão para outros hospitais e vão lidar frequentemente com o S-Clinic, também a plataforma de prescrição dos medicamentos, a PEM,
também é dos serviços partilhados do Ministério da Saúde e uma série de outras aplicações que já vamos ver mais à frente. Desde 2017, o SNS 24 passou também a ser uma atribuição da SPMS, passou da DGS para a SPMS e desenvolveu umas outras competências que já vou falar também um pouco mais à frente. Portanto, isto são as restantes áreas da SPMS, não vou agora detalhar, queria só fazer aqui uma referência a estas pessoas porque são muito meritórias, são pessoas que têm méritos, têm capacidades diferentes, têm backgrounds diferentes, mas têm todas elas muito mérito no que conseguiram criar na saúde em Portugal. Portugal é um dos países em que a digitalização da saúde está mais avançada e geralmente há muito essa crítica, Portugal nada está bem, nada se faz bem. Não, na área da saúde, além de termos um excelente SNS, temos uma digitalização acima de quase todos os outros países, portanto estamos muito bem nesta área. E passamos agora então à tal definição de conceitos que eu vos tinha falado. Primeiro queria-vos falar do que é a telemedicina. Telemedicina é a prestação à distância, é a prestação remota de cuidados médicos. E portanto estamos a falar de triagem telefónica, de teleconsulta, de telemonitorização, do telediagnóstico e do telerastreio. Triagem telefónica. Triagem telefónica é o que é feito no SNS 24. Portanto, a pessoa liga para o SNS 24 e é atendido por um enfermeiro e o objetivo desse enfermeiro não é um mindset diferente do médico. O enfermeiro não está com o intuito de diagnosticar. O enfermeiro está com o intuito de dizer a sua situação tem uma gravidade que deve ir para um serviço de urgência ou que deve ir para o centro de saúde ou que deve ficar em casa a fazer estes autocuidados e depois vamos contactá-lo novamente para saber se está melhor ou não. Okay? Portanto, isto é o que é feito em triagem telefónica. Então, assim, um primeiro impacto, isto choca as pessoas. Então, mas os enfermeiros substituem o papel dos médicos? Não, porque os enfermeiros estão a seguir algoritmos de decisão que são elaborados pela DGS, pela Direção-Geral de Saúde. Portanto, são algoritmos muito, muito bem elaborados. Teleconsulta. A teleconsulta é mais intuitiva, não é? O médico tem o doente, ou utente, como se chama quando as pessoas não estão doentes, cada um tem o seu ecrã e estão a falar um com o outro, como se nós estivéssemos a falar com os amigos ou com a família, ou como estamos agora a fazer, não é? A teleconsulta, quando nos vem à cabeça, é em tempo real, não é? Portanto, eu estou a ter uma consulta com o meu médico, eu estou a fazer uma consulta ao meu doente, mas também pode ser uma consulta à distância, em tempo diferido, imaginando que eu tenho um sinal e que o meu médico de família me tira uma fotografia ao sinal, manda para o dermatologista e o dermatologista dá um feedback que não precisa de ser instantâneo, pode ser no dia seguinte ou num prazo que seja aceitável. E, portanto, isso também foi uma consulta à distância. Também pode ser feita uma consulta entre dois médicos, portanto, imaginando que eu sou de medicina interna e tenho uma dúvida relativamente à cirurgia vascular. Eu posso, e não tenho cirurgia vascular no hospital, eu posso contactar com o meu colega do outro hospital e através de uma teleconsulta, mostrando os exames do doente, o angiotaque, inclusivamente mostrando, se for o caso, as pernas do doente e fazer, portanto, assim essa consulta médica-médico, não só médico-doente. Por outro lado, a telemonitorização. O doente está no seu ambiente, tem uma série de dispositivos que se ligam por Bluetooth ao seu router e depois os dados são transmitidos pela internet para uma central que coleta esses dados todos, onde os médicos podem monitorizar os dados e atuar precocemente, evitando a descompensação dos doentes de maior risco. Telediagnóstico, isto é usado diariamente. Portanto, por exemplo, vou-vos dar o exemplo, no meu hospital, a radiologia tem um horário de trabalho, portanto não tem um número de radiologistas que permitiriam fazer exames de radiologia, nomeadamente de TAC, às 24 horas, portanto a partir da meia-noite os exames de TAC são a mesma adquiridos pelos técnicos, mas as imagens são relatadas por um colega nosso que está em sua casa ou numa clínica a avaliar os exames e que elabora o relatório. Se o médico
se eu que estou a tratar do doente tiver alguma dúvida específica sobre o exame, posso contactar telefonicamente com esse meu colega. Portanto, é uma forma de telediagnóstico. E por último temos o telerastreio. Aqui o telerastreio oftalmológico é algo que permite, por exemplo, rastrear uma quantidade muito grande de diabéticos por oposição a mandá-los a uma consulta de oftalmologia no hospital. Portanto, é um técnico que leva uma estação móvel, há por exemplo, um centro de saúde, está combinado o número de diabéticos que estar lá nesse dia e são colhidas as imagens e depois são analisadas no hospital pelos oftalmologistas. Okay? Portanto, isto tudo são conceitos inerentes à telemedicina. A telesaúde é um pouco mais abrangente e, portanto, é a utilização destas tecnologias de informação e de comunicação para apoiar a saúde, mas noutras vertentes, como seja também a organizar os serviços, a formar os profissionais de saúde, a formar cidadãos. Exemplos disso, por exemplo, o processo clínico eletrónico é uma ferramenta que já se considera no âmbito da telesaúde, não é telemedicina, não é prestação de cuidados. Portanto, vocês vão viver sempre na geração do processo clínico eletrónico, mas eu, que tenho 40 anos, não sou super velho, mas quando comecei a exercer medicina, o processo dos doentes era em papel. Portanto, se o doente entrava de urgência à noite, o processo estava no arquivo. Portanto, eu não sabia nada desse doente. Esse doente era um doente completamente novo para aquele hospital, apesar de ser lá seguido. Se o doente tinha ido à urgência a São José e tinha feito uma TAC, uma ecografia e análise, e passado 2 dias os bombeiros o levavam para Santa Maria, era um doente absolutamente novo em Santa Maria, não havia forma de ter acesso à TAC, à ecografia, às análises que ele tinha feito no Hospital de São José. Portanto, imaginem o que era isto em termos de desperdício. Portanto, o processo clínico eletrónico é esta grande vantagem. Prescrição eletrónica, vantagens imensas em termos de controle do que é prescrito, dos doentes não perderem as receitas, não precisarem de vir buscar um papel, do médico não precisar de andar com vinhetas, saber exatamente, olha, o senhor está-me a pedir receitas, mas tenho aqui que um colega meu lhe passou receitas há 2 semanas, pronto, permite um controle excelente que não existia. E depois outras ferramentas, como sejam os avaliadores de sintomas, dos quais vou falar um pouco mais à frente, chatbots médicos, em que a pessoa interage com o computador e o computador vai perguntando os sintomas, a pessoa vai dizendo e alguns têm uma accuracy já bastante elevada. E depois os fitness trackers, como a pessoa vai fazer jogging e leva o seu telemóvel e com o GPS consegue ver quando a velocidade vai e se levar também uma fita para ver a frequência cardíaca, pode cumprir o que o médico lhe disse. Por exemplo, é muito frequente dizer aos doentes, olha, eu quero que você faça exercício 45 minutos por dia, 5 vezes por semana, 70% da sua frequência cardíaca máxima prevista. E com isso eu consigo que o doente treine exatamente como eu quero e como é mais eficaz para aumentar a sua saúde. Um conceito ainda mais vasto é o do e-health, ou da e-saúde, que é a utilização destas tecnologias novas para a melhoria de todo o ecossistema da saúde. Portanto, é muito importante aumentar a literacia em saúde da população. Portanto, é essencial que as pessoas saibam, tenham conhecimento do que é bom para a sua saúde ou do que é mau. Não quer dizer que as pessoas vão cumprir isso, não é? Porque senão ninguém fumava. Mas se não sabem sequer, então não há forma de poderem apostar na prevenção primária, que é a base de qualquer sistema de saúde que seja sustentável. Depois permitir, por exemplo, eu hoje em dia consigo marcar consulta para a minha médica de família através do meu telefone. O ideal seria quando chego lá consiga também fazer o check-in e que apareça no computador da minha médica que eu já lá estou, sem ter de ir para uma fila para fazer isso quando posso fazê-lo no meu telefone. Por exemplo, em relação à robotização, no novo hospital da CUF, a comida é distribuída por carrinhos robô. Não há necessidade de ir uma pessoa empurrar um carro cheio de tabuleiros de comida para uma enfermaria inteira, quando isso pode ser automatizado. E depois há a questão da inteligência artificial, que permite encontrar padrões e otimizar quase tudo o que nós fazemos que seja feito em grande escala e vai revolucionar muitas das áreas da medicina. E, portanto, quando estamos a falar de digitalização da saúde e de telesaúde, nós podemos
imaginar que a vida de um cidadão, não é? Desde que nasce até que vai para a escola, para a universidade, que casa, que viaja, que adoece, que se reforma e que morre. E para todas essas etapas há necessidades na área da saúde de haverem registros e que podem e devem ser digitalizados e, portanto, o que estão a ver aqui a verde é o que já existe neste momento em Portugal, o que está amarelo é o que está em desenvolvimento e o que está a branco é o que ainda se vai desenvolver. Naturalmente que estas tecnologias não devem ficar só no computador, não é? Devem vir para os nossos smartphones sob a forma de apps. Há várias apps que são muito, muito úteis, que vos desafio a descobrirem, como seja esta da área do cidadão, em que eu consigo, lá está, marcar consultas, ver que receitas é que me foram passadas, pedir a renovação de medicação crónica, ver resultados de exames que me tenham sido pedidos, estou em lista de espera para ser operado, também é aqui que estará em que fase é que eu estou de ser chamado. E, portanto, graficamente, nós vemos que a telemedicina até é o conceito mais restrito, que a telesaúde é um conceito um pouco maior, e health é o que encontram na bibliografia e no Google acerca disto. Estes conceitos estão mais bem definidos no Plano Estratégico Nacional para a telesaúde, tem aqui uma série de metas que eu não vou agora detalhar. Queria falar agora brevemente sobre o presente da telesaúde. E, portanto, queria falar aqui um pouco do papel do SNS 24, que se calhar há um ano atrás nem toda a gente conhecia e que em 2020 toda a gente conhece por causa da pandemia, mas o objetivo do SNS 24 não foi lidar com a pandemia. Portanto, o objetivo do SNS 24 é que o cidadão, para contactar com a SNS, assim como nós às vezes nos perdemos um pouco do que é a ARS, a SPMS, a CSS, se vou a um ACES ou se vou a uma unidade local de saúde, tudo é confuso até para os médicos e, portanto, para o cidadão ainda pior. Portanto, o SNS é o ponto de contacto do cidadão com o Serviço Nacional de Saúde. E, naturalmente, que esse contacto não deve ser só telefónico, deve também poder ser por outros métodos digitais. Portanto, esta foi a lógica que presidiu à criação do SNS 24. Portanto, isto nasceu com uma linha dói-dói, trim-trim, que era só para apoio a crianças, depois passou desde 2006 a dar orientação também a adultos e depois em 2017 passou de ser uma competência da DGS para ser uma competência do SNS 24, mas naturalmente mantendo a orientação técnica da DGS, independentemente de haverem médicos no SNS 24, como é o meu caso. Pronto. Para terem noção do impacto que a pandemia teve no volume do SNS 24, em 2019 foram feitas 1.300.000 triagens e em 2020, ainda falta um mês para acabar o ano, já vamos em 2.700.000 triagens. Portanto, a ver para isto, para um país que tem 10 milhões de habitantes, é um volume absolutamente monstruoso. Naturalmente que o SNS 24 não podia ser, como eu disse, só uma linha telefónica, portanto foi criado também um site. Este site foi inaugurado o ano passado e veem que o ano passado teve 1.400.000 utilizadores. Então, isto não é visualizações de página, isto é pessoas que foram lá. Portanto, visualizações de página é mais. E em 2020 já vamos quase em 7 milhões de utilizadores. Portanto, 7 milhões de pessoas diferentes ou com acesso diferente ao computador que consultaram o site. Tanto que isto é uma ferramenta absolutamente fabulosa. Pronto. Além dos algoritmos serem feitos pela DGS, estamos também a otimizá-los com recurso à inteligência artificial, numa parceria com a Universidade de Évora, e estes mesmos algoritmos são também transpostos para a via digital, para algo que nós chamamos de avaliar sintomas, e que em 2020 já tiveram 2.500.000 acessos, e portanto isto é uma ferramenta que quando foi criada até era assim um pouco polémico, pôr as pessoas a triarem-se sozinhas, mas veem que isto é uma absoluta necessidade do país. Pronto. Relativamente à teleconsulta, vou demorar mais um minuto.
Não queremos confundir teleconsulta com uma consulta telefónica, são coisas diferentes. Uma teleconsulta é como se fosse uma videochamada, mas em que eu consigo também partilhar documentos. Por exemplo, se eu for o doente, consigo mandar as análises para o meu médico, consigo mandar a TAC, consigo mandar um PDF e ele consegue me enviar um relatório da consulta. E, portanto, uma vez que eu não consigo auscultar o doente, isto adequa sobretudo ou a consultas subsequentes, em que eu já fiz uma auscultação, exame físico mais cuidado e agora estou a reavaliar o doente, por exemplo, a ver análises, ou saber apenas como é que ele sente, ou então para primeiras consultas em que o exame físico não é o que predomina, e acho que há muitas áreas da medicina em que isso é assim. Como é que isto funciona para ser seguro? O doente recebe a confirmação do agendamento da consulta, tem que depois ativar a chave móvel digital do cartão do cidadão, que isto é algo que a maior parte das pessoas ainda não tem feito, isto é que é uma grande barreira, e depois de estar validado pela chave móvel digital, que é algo que permite assinar inclusivamente documentos bancários, portanto o nível de segurança é esse, faz a teleconsulta, pode fazê-lo através de um computador, através do seu smartphone, com o médico. E o aspecto é este. Portanto, enquanto o doente entra, fica à espera que o médico entre também na consulta e depois este é o aspecto normal de qualquer uma destas tecnologias. Pronto. Isto é um exemplo, a nefrologia de Castelo Branco já começou com a teleconsulta e eles veem uma vantagem não só em termos dos doentes não se deslocarem, e imaginem que em Castelo Branco as distâncias são diferentes do que são em Lisboa, mas também porque ao interagirem com os médicos de família também há uma grande aprendizagem de parte a parte em termos médicos, portanto funciona também como formação. Se tiverem curiosidade de como é que se pode fazer um exame objetivo o melhor possível por teleconsulta, sugiro que consultem este site da Uphill, que é um site que foi feito por colegas nossos médicos e está muito detalhado sobre tudo o que se consegue obter por via digital. E para a teleconsulta de dermatologia, estávamos a encontrar que era difícil tirar fotografias com qualidade, então criou-se um software também com recurso à inteligência artificial para que o sinal seja bem focado, as condições de luminosidade sejam perfeitas para que depois a dermatologia consiga tomar uma decisão. Relativamente à telemonitorização, de uma forma muito rápida, por exemplo na DPOC, no Alto Minho, o Dr. Rui Neveda conseguiu uma redução em doentes graves que estavam em telemonitorização. Por exemplo, se eu vejo que está a baixar o nível da oximetria, então eu digo ao doente para reforçar os seus broncodilatadores, por hipótese, e então com uma diminuição de idas à urgência, de internamentos e os doentes muito satisfeitos com esta telemonitorização. Na área de insuficiência cardíaca, que os doentes têm frequentemente descompensações, com as pernas inchadas, com falta de ar, com ortopneia. Se os doentes estiverem monitorizados em casa, nós vemos que inclusivamente conseguimos diminuir a mortalidade e que é sempre o endpoint mais forte que podemos conseguir em qualquer área da medicina e que já se faz, por exemplo, também aí no Hospital de Santa Maria com a professora Dulce Brito. Bom, para terminar, desafios e oportunidades para os futuros médicos. A saúde em Portugal, nós temos um SNS muito forte, mas não é perfeito. Temos alguns problemas, nomeadamente uma população cada vez mais idosa. Isto está a acontecer em toda a Europa e nós vemos que a nossa pirâmide etária já é um losango e vai ficar completamente invertida. Por outro lado, a população está distribuída muito mais no litoral e, portanto, pode haver inequidades no acesso à saúde das pessoas do interior. Outra coisa é a mortalidade por doenças cardiovasculares ainda é predominante, mas está a descer, é a linha azul, e vemos que a mortalidade por outras causas, como as neoplasias e DPOC, está a aumentar. Nos Estados Unidos, por exemplo, prevê-se que em 2030 as neoplasias sejam a principal causa de morte. E, portanto, temos que atuar precocemente, não vamos esperar que elas se tornem a principal causa de morte para depois tomar medidas. Por outro lado, temos cerca de 700 mil pessoas sem médico de família e nós sentimos muito isso aqui na área de Lisboa e, de facto, muitos dos meus doentes não têm médico de família. Portanto, também são pessoas que têm que ter acesso à saúde, também têm direito a ter acesso à saúde. E isto é uma outra barreira, que é quando eu tenho médico de família, mas o médico de família me manda para uma consulta da especialidade no hospital,
ainda assim 30% dessas consultas são feitas após o prazo que é considerado como aceitável para essa consulta. Um outro problema com o qual vão ter de lidar é que nós temos uma população de 10 milhões de habitantes e temos 6 milhões de idas a serviço de urgência por ano. Ou seja, nós somos o país da OCDE com mais idas à urgência por milhão de habitantes, e isso prende-se também com esta falta de acesso máxima aos cuidados de saúde primária e à referenciação. Coisas boas e oportunidades que agora vos lanço, que é a pandemia mostrou aos médicos e aos doentes que até consultas apenas telefónicas são possíveis e muitas vezes são adequadas, de forma que isto é uma oportunidade que temos agora que aproveitar. Por outro lado, a maioria da população portuguesa tem telemóvel, vemos aqui isso, e que o acesso à internet pelo telemóvel já é de 75%, portanto nós já temos acesso à maior parte dos doentes e eles têm acesso à informação que nós lhes quisermos dar. Por outro lado, havia uma percentagem muito grande de pessoas sem nível de escolaridade completo, nas pessoas mais idosas, mas vemos que aqui nas gerações mais novas isso é residual e, portanto, o que nós vamos ter é, com o passar dos anos, pessoas até com uma taxa muito elevada, pessoas que concluíram o ensino superior e, portanto, também são pessoas com uma capacidade aumentada de entendimento do que nós lhes quisermos fazer chegar. Aqui todas as ferramentas digitais que existem em Portugal, que eu já vos falei, há que as aproveitar. E por último, trazia-vos aqui várias startups criadas por médicos portugueses e que estão a ter um sucesso nacional e internacional que tem que ser reconhecido, como seja a reabilitação à distância, aplicações que congregam conhecimento médico, de área de inteligência artificial para análise de imagem intracerebral, esta Uphill que eu já falei há pouco, este software na área da nutrição. Portanto, por que não? Há um grupo de amigos que tem uma ideia, eu posso-vos garantir que os médicos, que os alunos de medicina são muito criativos. O ano passado também tive a oportunidade de estar a fazer um workshop de design thinking com um grupo de colegas vossos e saíram dali ideias muito, muito boas, muito criativas e, portanto, para concluir, o futuro da saúde passa para o telesaúde. A vossa geração, que é a geração dos nativos digitais, vai ser também a geração dos nativos digitais na área da saúde e, portanto, há que não deixar que outras pessoas moldem a telesaúde e tem que ser os médicos a moldar a telesaúde em função dos doentes, que é o que nos move, mas também defendendo os médicos o máximo possível. E com isto concluo e agradeço a atenção que me deram. Muito obrigada pela exposição. Quero agradecer por esta introdução aqui da perspectiva do que é a telemedicina e a telesaúde, que de facto são conceitos que não são muito abordados ao longo do curso, apesar de vivemos numa era bastante digital. E o facto de deixar aqui o desafio da literacia em saúde para a população realmente é um caminho que ainda temos muito, muito por onde andar, mas obrigada por falar desse desafio. Relativamente às questões, quero só salientar que existe um formulário próprio onde poderão colocar as questões que no final serão transmitidas aos oradores. Portanto, para o próximo orador temos o Walter Fonseca, que é licenciado e doutorado pela FMUL e realizou o seu internato em Medicina Interna aqui no Hospital de Santa Maria. Para além da atividade relacionada com o ensino, teve ainda a oportunidade de representar Portugal em vários comitês ligados à saúde para a Comissão Europeia. Paralelamente, tirou uma pós-graduação em Gestão na Saúde e atualmente é o diretor do Departamento de Qualidade de Saúde na DGS e foi nessa qualidade que o convidamos. Walter. Bom dia a todos. Vamos só compartilhar a tela. Conseguem ver? Perfeitamente, obrigada. Muito bem. Antes de mais, muito bom dia, obrigado pelo convite. É sempre, e penso que partilho isto com os meus colegas de mesa virtual, claro, é sempre um ótimo motivo voltar à faculdade e partilhar aquilo que vão sendo
percursos que vão divergindo do percurso mais clássico em termos de medicina em Portugal, e por isso cumprimento-vos também e obrigado, Dr. Miguel, pelas suas palavras. Eu vou fazer uma apresentação que vai tentar explicar e responder a uma pergunta que os meus colegas e amigos me costumam fazer, que é: como é que passaste de internista a gestor? E de facto essa pergunta é uma pergunta complexa e vou por isso contar um pouco daquilo que foi o meu percurso, com alguns acontecimentos que provavelmente estão na base desta mudança, e depois terminarei com alguns aspectos daquilo que é hoje, no mundo atual, a gestão na saúde. Eu fui muito influenciado na minha adolescência por esta série, provavelmente alguns de vós já pouco a conhecem. Foi uma série que invadiu o grande ecrã e que nos trouxe a medicina de urgência a todos nós, e de facto este foi o motivo pelo qual eu abracei a medicina e quis mais tarde ser internista, e passei longas horas muito felizes no serviço de urgência a qualquer hora do dia e da noite. A minha história começa por ser uma história bastante normal, sem grandes particularidades. Em 2004 entro na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Em 2011 faço o ano comum no Hospital de Santa Maria, e em 2012 começo o internato de medicina interna, muito influenciado por esta vontade de estar próximo do doente urgente, do doente de mal. Aliás, lembro-me de uma colega de curso minha perguntar-me um pouco incrédula: porque é que será que só gostas dos doentes que estão a morrer? E eu respondia sempre: porque é naqueles onde eu acho que posso fazer a maior diferença. Mas durante o internato de medicina interna aconteceram algumas coisas que modificaram o meu entendimento sobre a medicina, o meu entendimento sobre o mundo, e que provavelmente estão na base daquilo que hoje eu faço. Logo nesse ano, estávamos em 2011, muitos de vós se recordam que foi o ano seguinte ao ano da Troika em Portugal, onde houve um conjunto de restrições económicas muito significativas, impostas pelos resgates financeiros a que Portugal esteve sujeito, e houve uma missão atribuída pela primeira vez com uma magnitude muito significativa à Direção-Geral da Saúde para emitir normas que pudessem uniformizar, promover a excelência e ao mesmo tempo incentivar o uso racional e adequado dos recursos em saúde em Portugal. Eu, em 2012, sou, logo no primeiro ano de internato, convidado para ser consultor científico, e começo a minha ação como consultor para as normas da Direção-Geral da Saúde. Foi uma experiência muito enriquecedora, de enorme exigência, sobretudo a nível de estudo, e tentar sempre que fossem os valores da medicina e a ciência no seu estado puro e depois aplicado que norteavam este tipo de documentos que se tornaram tão importantes para Portugal. A segunda coisa que acontece durante o internato é que em 2013 sou convidado pelo então diretor do Serviço de Medicina 2, o professor Rui Vitorino, que me desafiou. Ele sabia do meu interesse académico, eu adorava e adoro dar aulas, e convidou-me para me candidatar a um programa de doutoramento que na altura existia, hoje já não existe esse programa, que era um programa para internos, o programa de internos doutorandos da FCT, e eu acabo por aceitar esse desafio, e isso faz-me ter o meu primeiro grande desvio daquilo que é o percurso clássico da medicina em Portugal. De facto, em 2015, depois do processo de candidatura, eu começo o meu doutoramento em imunologia, onde tenho uma visão
muito mais global daquilo que é o mundo, muito mais global daquilo que é a saúde, e foi absolutamente determinante para aquilo que eu hoje sou e que faço. Não posso deixar de dizer que tive uma enorme e nostálgica experiência nos cuidados intensivos, num hospital mais periférico do que o Hospital de Santa Maria, que também me enriqueceu muito como pessoa. Como é que foi o doutoramento? O doutoramento foi em imunologia, foi absolutamente fantástico, muito estudo, quer leituras, quer pipetagens, quer células, quer provetas, quer RNA, DNA, mas fundamentalmente um percurso que me, como dizia eu, abriu horizontes que eu não tinha, que provavelmente o internato de medicina interna não me iriam dar, e isto, de facto, foi determinante para eu entender que a medicina e a saúde se inserem num mundo muito mais complexo, num mundo globalizado, onde há muito mais intervenientes a contribuir para a saúde do que propriamente o médico, o enfermeiro e as pessoas que trabalham todos os dias com grande dedicação nos hospitais. Este percurso é um percurso que eu faço em paralelo com o internato. Lembro-me muitas vezes de acabar de pipetar células e de colocá-las em cultura e atravessar o estacionamento do IMM para o Hospital de Santa Maria, onde entrava às 8 horas da noite no serviço de urgência, e por isso foram anos de enorme exigência profissional, mas que estou certo que me tornaram também mais resiliente. Em 2018 termino o doutoramento, um momento naturalmente de grande felicidade, que se deve muito ao meu orientador, o professor Luís Graça, que todos conhecem, da Faculdade de Medicina de Lisboa, e também termino em 2018 o internato de Medicina Interna, portanto tenho um ano de 2018 com duas provas muito exigentes. Primeiro a defesa da tese em março e depois o exame de saída da especialidade em outubro. E é em 2018 que tudo muda. Este aqui é um percurso, enfim, com estas particularidades que estou certo de me tornar uma pessoa diferente daquela que eu era quando entrei na faculdade uns anos antes, mas há uma pessoa em 2018 que me diz isto. Com o seu percurso, não quererá passar de um rácio de influência de 1 para 1, um médico para um doente no consultório, para 1 para 10 milhões, um médico para 10 milhões de portugueses. E é este desafio que me faz pensar e me faz dizer que eu posso, ou achava eu, dar um contributo significativo para a saúde dos portugueses, exercendo um cargo diferente daquele que é a prestação direta de cuidados, e é por isso que aceito, depois de um longo período de reflexão, ingressar na Direção-Geral da Saúde, aceitando o cargo de Diretor do Departamento da Qualidade na Saúde. E foi exatamente este pequeno clique, este rácio de uma magnitude completamente diferente que me fez mudar. E aquilo que acontece a seguir é uma brutalidade, um confronto com um mundo completamente diferente, um mundo completamente complexo, até um pouco kafkiano, se me permitem, onde eu fui em muito poucos meses sujeito a um choque de realidade, de muitas coisas que, como disse há pouco o Dr. Miguel, nós não temos noção que estão nos bastidores da saúde, que estão a arquitetar e a suportar tudo aquilo que nós aprendemos e fazemos no dia-a-dia, nos hospitais, nos centros de saúde e noutros locais onde se prestam cuidados de saúde aos doentes e à população em geral. Desde reuniões na Comissão Europeia até conferências, uma experiência excelente no NICE, no Reino Unido, onde são elaboradas há cerca de 20 anos
guidelines para a boa prática clínica, até experiências em países em vias de desenvolvimento, como aqui vem o Hospital Central em Bissau, na Guiné-Bissau. Portanto, de facto, foi absolutamente estrondoso poder aprender e lidar com aquilo que são, e eu costumo dizê-lo assim, os bastidores da arquitetura do sistema de saúde, que é hoje muito mais global do que era certamente há uns anos atrás. O tempo foi evoluindo. Acabei por fazer uma pós-graduação em Gestão na Saúde, por necessidade de compreender este mundo mais complexo. Vou já falar dentro de momentos naquilo que é a gestão na saúde, uma área que é extraordinariamente desafiante e que alicerça e dá as condições para que a prestação de cuidados de saúde possa ocorrer com excelência e com a normalidade e o humanismo que todos nós certamente ansiamos. Bom, 2020 vou-me escusar de fazer comentários, é um ano completamente diferente e inédito, não há certamente pessoas com memória viva hoje de algo desta dimensão, e assumo com grande sentido de responsabilidade e sou um dos elementos da coordenação executiva da Task Force da Direção-Geral da Saúde para a pandemia, onde mais uma vez o choque com a realidade, agora com outros contornos, outra velocidade, outras circunstâncias, me fez passar por várias experiências de enormíssima mesmo, enormíssimo desafio. Mas o que é então a gestão da saúde? O que é este confronto direto da saída da faculdade com aquilo que é o sistema de saúde, com aquilo que são o mundo real, o mundo global, onde a saúde é apenas uma peça do puzzle. Saúde essa que tem-se vindo a transformar nos últimos tempos, desde uma saúde mais circunscrita num espaço que era único, onde todos nós nos sentíamos confortáveis, os profissionais de saúde, para um espaço hoje de muito maior desconforto, já que é invadido por pessoas de todo o tipo de backgrounds, de todo o tipo de formações, onde fazem questões verdadeiramente difíceis, e gerir a saúde hoje é muito mais complexo, do que geri-la há um século atrás. E a gestão na saúde é, sobretudo, uma gestão pela liderança, aquilo que deve motivar as pessoas que abraçam estes desafios não é encaixar pessoas no sistema, é exatamente o contrário, é entender as pessoas, aquilo que elas necessitam e moldar o sistema à volta delas. E as disciplinas da gestão na saúde são múltiplas, desde, obviamente, política de saúde, a economia de saúde, análise financeira e investimento, gestão das organizações, uma grande tónica na gestão, liderança e negociação, e depois as outras áreas como o direito, a inovação e transformação digital e o marketing na saúde. Eu sempre tive dificuldade a aceitar que o médico poderia ser um gestor, mas quando fiz a minha pós-graduação na Católica, nesta área, uma das pessoas que nos deu aulas disse a todos os que estavam na sala, e que eram todos da área da saúde, uma frase muito simples que me marcou também. E foi simplesmente isso. Não receiem, não tenham medo, porque se há profissão que por natureza é uma profissão de gestão, são os médicos. Vocês passam os dias a gerir expectativas, a gerir pessoas, a gerir tempo, a gerir recursos, a gerir situações de enorme complexidade. E por isso estão, mesmo sem sentirem, naturalmente predispostos a esta área, e por isso é uma enorme vantagem ter médicos na área da gestão e saúde em Portugal e no mundo inteiro. O sistema é muito complexo, o Dr. Miguel já o disse, são múltiplas organizações intrincadas, complexamente ligadas, que administram a saúde em Portugal. O resto do mundo, com sistemas diferentes, não é muito distinto. E, por vezes, como dizia há pouco, a administração, este dito sistema que se pretende sempre mudar em prol das pessoas,
pode chegar a ser kafkiano. Mas em que mundo, e eu estou já a passar para a fase final da minha apresentação, em que mundo é este onde hoje queremos fazer gestão na área da saúde? É um mundo muito diferente, é um mundo já completamente distinto daquele que alicerçou a forma como os sistemas de saúde no século XIX e no século XX foram consolidados, e por isso gostava de partilhar convosco um vídeo de 2 minutos antes de fechar a minha intervenção, para nós entendermos que mundo é este onde nós hoje temos que pensar e gerir a saúde. Espero que consigam ver. Deve de ir abrir o YouTube. Desculpe, Dr. Walter, não está lá para ouvir o som da apresentação. Está-me a ouvir? Sim, sim. Portanto, quando partilha o som, talvez tenha que interromper a partilha da ecrã, que é para meter no canto inferior esquerdo para partilhar o som. Peço desculpa, pode repetir a instrução? Peço desculpa. Claro. Nós, quando faz a partilha da ecrã, tem que tentar, no canto inferior esquerdo, dar a permissão para ter a partilha do som do computador. Não sei se está a ver essa opção. Não. Bom. Quando faz a partilha de ecrã, quando clica no botão verde, aparece logo no canto inferior esquerdo um quadradinho a dizer compartilhar som do computador. E se clicar aí, depois quando partilhares... Já está? Sim, já estamos a ouvir. Obrigada. The fourth industrial revolution, it's a fusion of the physical, the digital and the biological world. It's changing not only what we are doing, it's changing who we are. It's really the notion of digital technology pervasively impacting every walk of life in every vertical industry on all parts of the globe. Whether it's information technology and the acceleration we see in artificial intelligence, a lot is happening. Society and how we're going to live is being defined right now. The speed is mind-boggling. What I'm particularly concerned about is how little the world is prepared. Harnessing this revolution requires the involvement of all stakeholders, from public and private sectors to academia and civil society. The World Economic Forum Centre for the Fourth Industrial Revolution Network ensures that the development and application of emerging technologies benefits both people and the planet. It is a network of centres for scalable impact, with locations in the United States, Japan, India and China, bringing together stakeholders to identify the impacts of these technologies, co-design innovative governance protocols and policy frameworks, and pilot them with partners around the world. If we are not innovative, if we're not creative enough, it will be very difficult to survive in this century. Humans and machines are assisting each other, augmenting each other with skills. Humanity itself will be changed with this superintelligence, and we are at the doorstep of that era. The technologies available today will impact and change healthcare forever. 52% of the encounters with our primary care physicians were handled virtually. Just a massive change. The network will work closely to share research, analysis and learning, and help design new technologies in ways that respect societal values.
It's where innovation is happening about how we guide this revolution. We can solve many of the social issues through the digital technologies. My hope is that we have a robust discussion for how this can truly help our world solve some of the hard-pressed challenges that we have today. Together, we can shape a future that truly benefits and empowers people. The world has changed. We can never ever go back to yesterday. Muito bem, e é neste mundo, para terminar, no 2 minutos que me restam, é neste mundo que hoje a gestão na saúde tem que existir. E o desafio do Departamento da Qualidade na Saúde, que tenho dirigido nos últimos tempos, é exatamente neste mundo muito mais complexo, muito mais global e intrincado, permitir que a prestação de cuidados de saúde seja de excelência, seja inovadora e seja sempre baseada por princípios de adequação, segurança, humanização e, claro, evidência científica. É isto que fazemos com esforço, são enormes desafios, uma vez que estamos ainda aqui num momento especial da nossa história de transição daquilo que são modelos clássicos de administração, gestão e governação para aquilo que é o mundo, que já vai muito mais à frente e onde a saúde terá uma peça absolutamente fundamental. Para terminar, eu queria partilhar convosco esta frase. É sempre mais fácil permanecermos na nossa zona de conforto, tomar decisões como estes caminhos que aqui viram, diferentes, mas todos eles divergentes daquilo que é o princípio clássico, não nos afasta da nossa essência de médicos, pelo contrário, aumenta a nossa zona de conforto e leva para zonas diferentes aquilo que é a enorme mais-valia do conhecimento, do raciocínio e da forma como os médicos pensam o mundo. Muito obrigado. Muito obrigada pela intervenção, onde nos falou do percurso e dos desafios que surgem ao longo do nosso caminho e que nos podem levar a lugares que, se calhar, no início da nossa formação ou da carreira não eram tão evidentes. E como é que da gestão de proximidade, não é? Do 1 para 1, como referiu, passamos para uma gestão de saúde para 10 milhões. E este cheiro que ficou da revolução que vivenciamos e na qual todos somos atores. Portanto, agora vou abrir aqui algumas questões e vou deixar algumas das questões que nos foram transmitidas. E então vou deixar uma primeira questão para o Edson. Se um estudante pretender seguir medicina espacial, qual é o percurso aconselhado? Quais são os passos que devemos dar? Então é assim, não existe internato de medicina espacial propriamente dito sem ser nos Estados Unidos, ou seja, o internato na perspectiva de formação pós-graduada após o curso. Portanto, esse é um dos caminhos, mas além de ser complexo, porque nos Estados Unidos por ano, é só aí, é possível, mas não é fácil. Existe também alguns fellowships, portanto aí uma formação complementar, sobretudo também nos Estados Unidos. A Mayo Clinic tem um fellowship em Aerospace Medicine e que é talvez também mais fácil. Agora, o caminho mais comum é um caminho um bocadinho feito à medida que nós nos vamos interessando e nos vamos envolvendo. Ou seja, existe uma série de pós-graduações e de cursos, de alguns de mestrado, outros e até doutoramento na área. O curso do King's College, que existia até há pouco tempo, era um curso que podia ser pós-graduação ou um mestrado, e depois há uma série de pós-graduações na área da medicina espacial. E depois é o envolvimento progressivo, ou seja, não há uma carreira no sentido clássico do termo, mas é mais a aquisição de skills, de competências progressivas. Em Portugal, as competências que nós conseguimos adquirir é a competência de medicina aeronáutica, ou seja, mais para a parte civil e militar, mas que é importante porque
que é um complemento obviamente crucial, que eu também já fiz, através da Força Aérea Portuguesa, e depois, agora, esperamos nós, com a Faculdade de Medicina de Lisboa, a abraçar aqui esta área. O nosso objetivo é ter formação pós-graduada, sobretudo ao nível de mestrado, nesta área, e por isso é que foi contratada uma doutorada do King's College para fazer parte do corpo docente da Faculdade de Medicina de Lisboa. Portanto, esperamos, num prazo de 2-3 anos, ter oferta pós-graduada ao nível de mestrado nesta área. Mas, como digo, existe todas as formas de execução, é um bocadinho custom-based de pequenas competências que vamos adquirindo, não havendo assim um internato clássico como nós o conhecemos. Fica aqui apenas o desafio de uma questão que foi deixada, de abrir uma disciplina opcional para os alunos do mestrado integrado na área. Fica apenas o desafio. Não, mas existe, é isso que eu estava a dizer, ou seja, a partir do próximo semestre vai abrir a disciplina opcional de Medicina Aeroespacial, que será lecionada por mim e pela professora Thais e pela Força Aérea Portuguesa. As aulas irão no Aeronáutica da Força Aérea Portuguesa e, portanto, vai arrancar já no próximo semestre, vai ser uma das opções, a Medicina Aeroespacial. Portanto, isso já está pensado. Obrigada. Agora, aqui para o Miguel, para o Dr. Miguel, com a situação atual em que vivemos, considera que vamos ver a medicina muito mais enraizada na prática clínica? Eu talvez possa aqui juntar outra questão, que é como desmistificar a telemedicina na sociedade. Se considera ser necessário uma aposta na mudança para existir uma menor resistência? Obrigado pela pergunta. Eu, por acaso, estou convencido que não. Ou seja, quem está a pensar sobre o ecossistema da saúde e vê os custos da saúde a crescer, a população a envelhecer, percebe que o modelo atual não é sustentável. Pronto. E, portanto, aumentar a autonomia das pessoas a tomar conta da própria saúde e usar as ferramentas digitais para que a pessoa consiga, da forma o menos invasiva possível, mas ser monitorizado e melhorar a sua saúde, é uma premência. E, por outro lado, nem que seja pelo planeta, para reduzirmos o consumo dos combustíveis fósseis, fazer com que as pessoas não venham cá, não venham ter connosco, se não for necessário, também é um imperativo. Para além de que, se nós gostamos tanto dos nossos doentes, porque é que os fazemos sair 3 horas antes de casa, apanhar 1 hora de trânsito para o hospital, quando aqui eu trabalho no IC19, não é? Depois esperarem mais meia hora, na melhor das hipóteses, pela nossa consulta, para ter uma consulta, às vezes, não é, que estão marcadas de 15 em 15 minutos, em que desses 15, 10 são passados a olhar para o computador. Portanto, fazemos a pessoa perder 3 horas, se for um idoso, vem ele e o seu familiar que faltou ao trabalho, para estar 5 minutos olhos nos olhos com o médico. Não faz sentido, não é? E, portanto, quem tem pensamento sobre isto percebe que a teleconsulta era algo que tinha que ser instituído e daí a SPMS também ter ido trabalhando em ter estas ferramentas já preparadas. Claro que íamos ter uma grande resistência, tanto da população médica, como dos próprios doentes, mas isso, o caminho faz-se caminhando pouco a pouco, com campanhas de sensibilização pública. Pois bem, o Covid foi a maior campanha possível da história para isto. Portanto, eu penso que a sensibilização está feita, agora terá que ser feito localmente uma sensibilização para as pessoas aderirem à chave móvel digital e fazerem o download da app, porque é um passo sem o qual não se consegue fazer a teleconsulta em segurança, não é? Claro que a pessoa pode fazer a teleconsulta por Zoom ou por Teams, mas eu assim não tenho a certeza com quem é que estou a falar, não é? Eu posso escrever aqui que sou o rei do Egito e não há como confirmar, não é? Pronto. E, portanto, há que fazer essa campanha, mas a SPMS tem isso orçamentado, a SN24 tem isso orçamentado, portanto essas campanhas sairão assim ao tempo.
assim como os próprios hospitais. No meu hospital eu faço parte da comissão que está a instalar a teleconsulta e estamos a ver como é que conseguimos chegar ao máximo número de pessoas. Por exemplo, cada vez que um doente tem alta, ir na nota de alta essa informação, cada vez que vem à urgência, passar nos ecrãs da sala de espera. Há diferentes formas também de fazer isto, sem ser de formas muito onerosas. Bem, muito obrigada. Tenho aqui uma última questão, então, para o Dr. Walter. Só aqui rever. Considera que existem mais-valias em ter os gestores de saúde que tenham a formação de base em saúde? E quais são as principais vantagens, por exemplo, face a um gestor de formação? Obrigado pela questão. A resposta diplomaticamente correta é que a gestão em saúde é ou deverá ser feita por uma equipa multidisciplinar, onde os dois tipos de background se encontram. De qualquer forma, as pessoas com background na área da saúde trazem um know-how do terreno, uma maior crítica do ponto de vista de algumas decisões que, parece-me a mim, conseguem colocar mais a pessoa a quem se destinam os cuidados de saúde no centro da decisão do que um gestor de formação de base. Portanto, eu diria que a vantagem é óbvia. Um gestor com uma formação de base na área da saúde certamente terá que ser completado com outras expertises, quer da área da economia, da gestão, das finanças, do direito, mas é uma mais-valia e, na minha ótica, não pode de todo ser dispensado um gestor com uma formação de base na área da saúde em qualquer administração de saúde em Portugal ou no resto do mundo. Muito bem, julgo que não aparecem aqui mais questões no chat nem no formulário, só rever. Não. Consegui transmitir todas as questões. Quero agradecer novamente a vossa participação, a vossa disponibilidade e espero que todos os presentes tenham tirado proveito desta sessão. Muito obrigada e uma boa tarde. Ok, obrigado. Boa tarde. Muito obrigada, boa tarde.